Desmascarando a felicidade tóxica. Por que ser inteiro é melhor do que ser feliz? Seja bem-vindo ao canal Caminho Inteligente. O objetivo deste canal é torná-lo mais inteligente enquanto você faz outras coisas. Então aumente o volume ou coloque seus fones de ouvido e vamos lá adquirir mais repertório enquanto você dá conta de suas tarefas. Você acredita que a felicidade é o ápice da existência? Que toda a sua vida deve girar em torno da busca incessante por momentos de alegria, satisfação e plenitude? Desde a infância, somos bombardeados por essa ideia. Seja feliz. Essa é a mensagem repetida por filmes, músicas, propagandas e até pelas pessoas ao nosso redor. Mas já parou para pensar no que realmente significa ser feliz? Ou mais, por que essa promessa de felicidade parece cada vez mais inalcançável? Toda vez que você sente que chegou lá, algo acontece e o sentimento escapa. É como tentar agarrar água com as mãos. Não importa o quanto você tente, quanto mais apertar, mais rápido ela desaparece. Talvez seja a hora de questionar se o problema está de fato no que você está perseguindo. Vamos falar de realidade. Pense na última vez que você alcançou algo que supostamente deveria ter te feito feliz. Talvez tenha sido comprar algo que quis por meses, uma promoção no trabalho, um relacionamento novo ou até aquela viagem tão sonhada. Por um breve momento, você sentiu aquela onda de euforia, como se tudo finalmente estivesse no lugar. Mas então, o que aconteceu? Automaticamente, sua mente começou a procurar o próximo objetivo, algo maior, algo diferente, algo que preencha qualquer vazio que ainda restou. E antes que percebesse, aquela felicidade já não era suficiente. A promessa que parecia tão certeira se revelou uma ilusão. A felicidade que nos foi ensinada a buscar não é um estado permanente. É momentânea, instável e, muitas vezes, completamente fora do nosso controle. No entanto, ela ainda é vendida como um propósito. Você precisa estar sempre feliz, sorrindo para as redes sociais, mostrando ao mundo que sua vida é perfeita. Se não está, algo deve estar errado, certo? Essa pressão constante para exibir felicidade cria uma ansiedade sufocante. Você não pode entrar em contato com a tristeza, com a frustração ou com o vazio, porque isso é visto como um fracasso. E é aí que o problema realmente começa. A fuga da infelicidade é o combustível para a insatisfação, o gatilho para um ciclo interminável de buscar o que nunca vai se sustentar. Sabe o que nunca te contam? A felicidade não é um estado para ser mantido. Ela é uma coleção de momentos, emoções fugazes, que vêm e vão assim como o dia se transforma em noite. Você pode até achar que ela é o destino, mas, na verdade, ela é apenas um pedaço de algo muito maior. O restante dessa equação é feito de desafios, dúvidas, medos e superações. Essa busca incessante pela felicidade cria um buraco invisível dentro de você, onde tudo o que não se encaixa no padrão imposto pelo mundo é descartado. Sentimentos como tristeza, raiva, fracassos e até o silêncio são tratados como inimigos. Mas será que são mesmo? A verdade é que a felicidade, da forma como você a conhece, é uma armadilha. Uma promessa que te empurra para frente sem te permitir aproveitar o presente. A felicidade nunca será suficiente, porque ela não é a resposta. A verdadeira pergunta talvez deva ser: quem é você quando não está feliz? Quem é você quando está passando por momentos difíceis? O mundo não te preparou para aceitar essas partes suas, para dizer que o desconforto, a dor e até o caos fazem parte de quem você é. E é justamente por negar essas partes que você sente que algo está faltando. Quando você vive sua vida perseguindo apenas o que é bom, você se torna fragmentado. Há uma constante divisão dentro de você, as partes que você aceita e as que você rejeita. Essa divisão cria um conflito. Você começa a acreditar que só pode se valorizar ou ser aceito se estiver no lado positivo da balança, ignorando que são as dificuldades que realmente moldam sua força, sua resiliência e sua sabedoria. O mundo não te ensinou a ser inteiro, porque ser inteiro não é lucrativo. Não gera cliques, curtidas ou vendas de produtos mágicos que prometem a felicidade instantânea. Ser inteiro é imperfeito, é humano, e isso não é algo que as pessoas conseguem entender de primeira.
Mas aqui está a grande mudança. E se eu te dissesse que ser inteiro é mais importante do que ser feliz? Que aceitar quem você é de maneira completa, com luzes e sombras, te liberta da prisão de precisar performar felicidade o tempo todo? Porque quando você é inteiro, você não precisa fugir de nenhuma parte sua. A tristeza deixa de ser um fardo e se torna uma força que te leva a refletir e crescer. O medo, ao invés de te paralisar, vira um alerta necessário para que você aprenda a agir com coragem. Até mesmo os erros e os fracassos passam a ser ferramentas de evolução, e não algo a ser escondido. Ser inteiro significa ser íntegro, verdadeiro com quem você é, e isso elimina a sensação de estar sempre buscando algo que nunca chega. Essa mudança de visão é como sair de um labirinto. Você para de correr em círculos tentando conquistar momentos de felicidade que evaporam e começa a caminhar num propósito muito maior. De repente, tudo o que parecia ser um problema ganha outra perspectiva. Você percebe que não precisa estar feliz para ser inteiro. Que pode encontrar plenitude mesmo nos momentos mais difíceis, porque o que importa não é o momento imediato, mas o conjunto de tudo aquilo que te faz humano. Felicidade é apenas parte de um todo, e você não pode construir uma vida inteira com apenas uma das peças. O completo é muito maior do que a soma de suas partes. Essa reflexão pode parecer desconfortável no início, porque desafia tudo o que você foi ensinado a acreditar. Mas no fundo, faz sentido, não é? Perseguir felicidade nunca trouxe a plenitude que você esperava. Talvez agora você entenda por quê. Não foi feito para funcionar. Ninguém te contou que o verdadeiro segredo não é ser feliz. O verdadeiro segredo é se permitir ser inteiro. Achamos que a felicidade é o auge da realização humana. Afinal, tudo o que vimos, ouvimos e aprendemos foi moldado para nos fazer acreditar que a felicidade deveria ser o objetivo final de qualquer caminho que decidimos seguir. Mas, o que nunca nos ensinaram é que há um erro fundamental nessa perspectiva. A ideia de que felicidade é uma conquista permanente é construída sobre uma base frágil, quase inalcançável. Pense no que significa correr atrás da felicidade como se ela fosse um prêmio entregue por um esforço contínuo. O problema é que essa visão não corresponde à complexidade de sermos humanos. A felicidade passa a ser um peso, uma exigência constante de sempre aparentar estar bem, independente do que realmente esteja acontecendo internamente. Criamos uma noção de vida ideal, baseada em momentos curtos de alegria fabricada, enquanto negamos todas as emoções que não se encaixam nesse molde. A raiva vira algo que precisa ser consertado, a tristeza é um erro a ser evitado, e o desconforto emocional parece ser prova de que estamos vivendo a vida de forma errada. Imagine o seguinte cenário. Você estabelece uma meta grande na sua vida. Compra um carro novo, viaja para um lugar dos sonhos, ou muda de trabalho para algo que sempre quis. Durante dias, talvez semanas, uma sensação de euforia te invade. Você finalmente conseguiu. Aquele objetivo que te parecia tão distante agora é seu. Mas logo começam a emergir sinais de insatisfação que antes estavam mascarados pela novidade. O que você faz? Busca outra meta, outro objetivo, outro algo mais que acredita ser a solução. Esse ciclo não para porque foi construído para ser assim. Esse é o problema do chamado trem de corrida hedônico. Não importa o quanto você avance, você nunca sente que chegou a algum lugar significativo, porque a felicidade sempre é deslocada para um novo horizonte. Cada conquista deixa um vazio que precisa ser preenchido, e você continua preso à sensação de estar correndo atrás de algo que nunca alcança. Esse padrão não é único. Ele aparece na vida de praticamente todas as pessoas que adotam a felicidade como métrica de sucesso. O carro dos seus sonhos hoje será ultrapassado por outro modelo amanhã. Aquela casa que você comprou se torna pequena em poucos anos. Até mesmo um relacionamento pode ser deteriorado por essa busca incessante por algo maior ou mais vibrante. O vazio aparece porque a felicidade nunca foi o ponto. Entender por que esse ciclo desgasta tanto é o primeiro passo para enxergar a falha dessa crença coletiva. Desde cedo, as estratégias de marketing e as narrativas sociais nos condicionam a acreditar que a realização plena está sempre ligada ao ter alguma coisa.
feliz com um produto, feliz em uma foto com filtros, feliz em algum momento grandioso de nossas vidas. Mas essa felicidade fabricada simplesmente não resiste, especialmente quando confrontada com o que realmente somos enquanto seres humanos, pessoas que sentem tristeza, insegurança e, muitas vezes, dúvidas profundas sobre o próprio caminho. E o que acontece quando negamos essas partes importantes de nossa existência? Quando insistimos que elas não deveriam fazer parte de nós? Criamos um conflito interno que nos fragmenta. Por fora, parecemos fortes, felizes, sorridentes. Por dentro, estamos presos em batalhas intermináveis contra nós mesmos, lutando contra dores que negamos e fingindo que não sentimos. Enquanto isso, a insatisfação cresce, mesmo quando tudo na superfície parece estar em ordem. E a pergunta que surge no fundo da mente é: por que isso acontece? A resposta é simples, mas poderosa. Porque a sua vida nunca foi projetada para ser feita apenas de momentos felizes. Quando você define sua existência apenas pelos momentos de felicidade, ignora o impacto profundo das adversidades que vivem na base do desenvolvimento humano. São nos momentos de dificuldade, angústia e até fracasso que você aprende lições valiosas, desenvolve resiliência e constrói o que realmente importa: a capacidade de ser inteiro. E essa noção de completude não é algo que se aprende facilmente, especialmente em um mundo que insiste em nos ensinar que a vida precisa ser editada, curada e filtrada. A perfeição é vendida como um destino possível, mas a realidade é que ela é incompatível com o que nos torna humanos. A autenticidade está em aceitar que temos sombras, dores e angústias. Quando rejeitamos isso, nos tornamos fragmentos de quem deveríamos ser. O erro é pensar que momentos difíceis são os vilões, quando na verdade eles são os mestres. Ser inteiro não significa viver em constante alegria ou evitar a dor a todo custo. Pelo contrário, significa entender que cada pedaço da sua experiência, sejam os fracassos, as perdas, as resistências que você encontra, é essencial para moldar quem você realmente é. Ser inteiro é carregar tanto a luz quanto a sombra, tanto a força quanto a fragilidade. A ideia de que a felicidade é o objetivo maior precisa ser desconstruída, não porque ser feliz é errado, mas porque é insuficiente. A felicidade tem seu valor, mas nunca pode ser tudo. Quando concentramos nossas energias apenas nesse pedaço específico do quebra-cabeça da vida, negligenciamos todas as outras partes que compõem o que realmente importa. São os momentos difíceis que nos permitem reconhecer o valor de estar bem. É a tristeza que nos ensina a olhar para dentro e nos questionar. É o medo que nos leva ao limite, nos fazendo crescer. Existe liberdade em aceitar que a felicidade não é a resposta final. Porque, ao contrário do que te ensinaram, o completo não é feito apenas pelos dias ensolarados. Ser inteiro significa ter identidade em cada momento, seja qual for a experiência. Felicidade é temporária, completude é permanente. Está na hora de se desconectar do mito e reconectar com o que te faz ser quem você realmente é. A ideia de buscar a felicidade como objetivo máximo da vida é tão enraizada em nossa cultura que muitas vezes sequer questionamos de onde ela veio. Mas, se você parar para analisar, vai perceber que essa obsessão, na verdade, nos aprisiona. O conceito de felicidade que seguimos foi moldado socialmente, vendido por filmes, músicas, redes sociais e pela industrialização do bem-estar. Todo mundo parece concordar que você precisa ser feliz, ou pelo menos fingir que é, para provar ao mundo que sua vida vale a pena. Mas ninguém te prepara para lidar com o que está fora desse padrão. A tristeza, o fracasso, as dúvidas e até a monotonia precisam ser varridos para debaixo do tapete. E é aí que mora o problema. Quantas vezes você já sentiu que precisava suprimir uma emoção porque ela não parecia adequada? Não gostamos de admitir isso, mas aprendemos desde cedo a nos desconectar das partes desconfortáveis de quem somos. Quando você está triste e ouve alguém dizer, não fique assim, ou quando algo dá errado e te dizem que tudo acontece por um motivo. A mensagem implícita é clara. Esses sentimentos não são aceitáveis. Você deve ignorá-los e seguir em frente. Mas será que isso funciona? Ou será que empurrar essas emoções para o fundo só piora as coisas? Seja honesto consigo mesmo.
Quantas vezes você já fingiu estar bem quando, na verdade, queria chorar, gritar ou até mesmo desistir de tudo por um momento? Esse tipo de desconexão emocional não é saudável. Afinal, você está tentando ser perfeito em um mundo que nunca foi feito para pessoas perfeitas. Somos humanos, completos em nossa imperfeição. É isso que nos torna reais, fortes e, acima de tudo, vivos. Mas a cultura da felicidade nos ensina exatamente o contrário. Ser humano é rejeitado, enquanto parecer feliz é glorificado. Essa busca constante por felicidade é, na verdade, uma forma de fuga. Fugimos da dor, evitamos a introspecção e nos distraímos com pequenas doses de prazer momentâneo, achando que isso basta para nos preencher. Porém, essa abordagem cria um tipo de vazio que é impossível de ignorar. É como se estivéssemos tentando cobrir rachaduras em uma represa com uma camada de tinta. Por fora, tudo parece bonito, mas por dentro, sabemos que algo está prestes a desmoronar. E não para por aí. Esse vazio que surge ao buscar a felicidade de forma incessante consome a energia que você deveria estar usando para crescer. Enquanto corremos atrás de um estado inalcançável de alegria perpétua, deixamos de lado as lições que a vida nos proporciona. Evitamos olhar para dentro, para as partes de nós mesmos que precisam de cuidado, atenção e até mesmo aceitação. Por isso, a felicidade, da maneira como nos é apresentada, é uma distração perigosa. Ela desfoca nossa atenção do que realmente importa: construir uma vida com propósito, resiliência e integridade. A felicidade, dessa forma, é como uma miragem no deserto. Você a vê ao longe e, ao se aproximar, descobre que ela não é real. Isso não significa que momentos de alegria sejam ruins. Pelo contrário, são importantes e valiosos. Mas eles nunca foram feitos para sustentar sua vida inteira. Imagine construir um edifício inteiro em cima de algo tão frágil e temporário quanto a felicidade. Você estaria sempre em risco de desabar ao menor sinal de dificuldade. Ser inteiro, por outro lado, é diferente. É construir suas bases em algo sólido, algo que não desaparece quando as coisas ficam difíceis. Quando você aceita todas as partes que constituem quem você é, os dias bons e ruins, os sucessos e fracassos, as emoções leves e as pesadas, você descobre que não precisa mais fugir. Entende que a vida não é sobre alcançar um ponto final, mas sobre navegar pelos altos e baixos com consistência e consciência. Pense na diferença entre uma árvore robusta e uma planta frágil. A planta depende de condições perfeitas para sobreviver. Se há muita chuva, ela murcha. Se há muito sol, ela seca. A árvore, por outro lado, sobrevive a tudo: tempestades, ventos fortes, secas prolongadas. Por quê? Porque suas raízes estão profundamente firmadas no solo. Essa árvore não vive apenas nos dias de clima agradável. Ela cresce a cada adversidade, adaptando-se ao que o ambiente entrega. É isso que significa ser inteiro. Ter raízes profundas em si mesmo, ao invés de se apoiar apenas em circunstâncias externas. Muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber essa verdade. Acham que precisam moldar a felicidade com base nos fatores externos. Se eu conseguir aquele emprego, serei feliz. Se eu comprar aquela casa, terei paz. Se eu for aceito por outras pessoas, me sentirei realizado. Mas o paradoxo é que, mesmo quando você consegue tudo isso, algo ainda falta. E falta porque a felicidade que você imaginava nunca foi suficiente para compensar a desconexão interior. A beleza de ser inteiro é que você não precisa depender do cenário ao seu redor para encontrar equilíbrio. Você carrega sua força em si mesmo, dentro de todas as experiências que teve na vida, boas ou ruins. A tristeza, ao invés de ser um inimigo a ser derrotado, se torna um combustível para reflexão e crescimento. A raiva, ao invés de ser suprimida, pode ser transformada em energia direcionada para mudanças significativas. Até mesmo o fracasso, que muitas vezes tentamos evitar a todo custo, nos ensina lições que moldam nosso caráter e nos tornam melhores. Ser inteiro é mais do que aceitar esses momentos. É abraçá-los, porque eles também fazem parte do que significa viver plenamente.
Quando você para de buscar uma felicidade fabricada e começa a se concentrar em ser inteiro, as coisas mudam. A pressão para estar sempre bem diminui. Você percebe que não precisa se encaixar em um padrão artificial para ser digno. A força não está em parecer feliz, mas em viver com autenticidade. E sim, isso inclui os momentos em que você não está no topo, mas ainda assim permanece firme, porque entende que até os dias sombrios têm seu papel na sua história. Quando você começa a entender que a vida não é feita apenas de momentos de felicidade, tudo ganha uma nova perspectiva. A noção de que você precisa estar constantemente bem, sempre feliz, não é apenas exaustiva, mas irreal. Felicidade não é uma constante, é um momento passageiro, uma experiência específica que compõe o mosaico maior da vida. E sabe qual é a verdade libertadora nisso? Você não precisa perseguir uma alegria infinita para se sentir completo. A completude, ou melhor, ser inteiro, ocorre quando você aceita todas as suas emoções e compreende que elas são partes essenciais da sua condição humana. Ser inteiro significa se libertar da necessidade de corrigir todas as emoções desconfortáveis. É permitir que a tristeza exista sem tentar silenciá-la. É compreender que a raiva, quando bem direcionada, pode ser uma fonte transformadora de coragem. É reconhecer que a dúvida, muitas vezes, é o impulso necessário para a introspecção e o crescimento. Quando você abraça essas partes, para de lutar contra si e começa a trabalhar com o que realmente importa, seu autoconhecimento e sua resiliência. Mas como alcançar esse estado de ser? Como quebrar o paradigma de décadas de condicionamento que nos ensinou a rejeitar tudo o que nos faz humanos em troca de uma ideia superficial de felicidade? O processo começa com a honestidade brutal consigo mesmo. Fazer perguntas que muitas vezes evitamos como: o que estou sentindo agora? Por que estou tentando ignorar isso? O que essa emoção está me dizendo sobre o que preciso trabalhar ou aceitar? Essas perguntas simples, mas poderosas, abrem as portas para uma transformação interna muito maior do que qualquer momento de felicidade passageira poderia oferecer. Grande parte dessa mudança está em aprender a acolher o desconforto. Nos foi ensinado que devemos evitar a dor a todo custo, que qualquer sensação de sofrimento indica que algo está errado conosco. Mas na realidade, é o oposto. O desconforto é um indicador de que algo dentro de você está se movendo. Ele aponta para áreas que você talvez tenha negligenciado ou reprimido. Enxergar a dor como uma oportunidade de crescimento e não como um inimigo é o primeiro passo em direção à completude. É nessa aceitação que você começa a construir uma base sólida, inabalável, independentemente do caos ao seu redor. Esse é um dos grandes segredos que poucos entendem. Controle não significa evitar o incômodo, mas saber lidar com ele. A paz que você tanto busca não virá de um mundo sem desafios, mas da habilidade de navegá-los sem se perder no processo. Quando você aceita que a vida não será perfeita, mas que você pode encontrar significado mesmo nos momentos difíceis, você passa a viver com mais leveza. Essa é a chave para ser inteiro. Abandonar a falsa esperança de um mundo ideal e, em vez disso, abraçar a realidade como ela é, com todas as suas imperfeições e ainda assim encontrar beleza nisso. E não para por aí. Ser inteiro também significa se permitir sentir a felicidade quando ela surgir, mas sem depender dela para validar sua existência. Quando você entende que a felicidade é só um pedaço do todo, você para de se agarrar a ela com tanto desespero. Você a acolhe como mais uma experiência enriquecedora que vai e vem como todas as outras. Essa abordagem tira o peso de precisar estar constantemente feliz e abre espaço para uma vida mais rica, autêntica e significativa. A partir desse entendimento, as suas prioridades mudam. A busca por ser perfeito cede lugar à busca por ser real. O foco deixa de ser sobre parecer bem para os outros e passa a ser viver de acordo com o que realmente importa para você. Essa mudança afeta tudo: suas relações, sua forma de trabalhar, sua maneira de enxergar os problemas cotidianos. De repente, você para de exigir de si mesmo aquilo que ninguém consegue oferecer: a perfeição constante. E quando isso acontece, você descobre algo que talvez nunca tenha sentido antes: um alívio profundo,
uma paz que não depende do cenário ao seu redor. Esse alívio vem do fato de que, quando você para de lutar contra o que sente, sobra energia para viver aquilo que realmente importa. Imagine quanta vitalidade emocional você desperdiça ao tentar suprimir uma tristeza ou esconder uma decepção. Agora imagine o que poderia fazer com essa mesma energia se ela fosse investida em aceitar, em crescer, em construir algo que realmente te inspire. Essa é a força de ser inteiro. É compreender que não há nada errado em sentir o que você sente. Pelo contrário, essas são as forças que te moldam e te definem. Mas ser inteiro não significa que você vai viver em equilíbrio constante. Essa é outra ilusão que precisa ser desconstruída. Não existe equilíbrio perfeito. A vida é movimento, mudanças constantes, oscilações entre altos e baixos. E ser inteiro é justamente aceitar que essas transições fazem parte do processo. Você não precisa se esforçar para manter tudo sob controle o tempo todo. Ser inteiro é sobre resiliência, não sobre rigidez. É ter flexibilidade emocional para lidar com as tempestades da vida sem perder de vista quem você é no processo. Essa jornada para ser inteiro pode parecer desconfortável no início, especialmente porque ela exige que você enfrente partes suas que talvez tenha ignorado por muito tempo. Mas essa é a verdadeira beleza do processo. Cada passo que você dá em direção à aceitação de si mesmo é um passo em direção a uma liberdade que nenhuma felicidade temporária pode oferecer. A liberdade de ser quem você é, sem se esconder, sem fingir, sem se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Quando você chega nesse ponto, percebe que a busca pela felicidade como fim último sempre foi um desvio de rota. Porque ser inteiro te dá algo muito mais profundo. Propósito. E propósito não é algo que vem de fora, mas de dentro. Propósito é entender que cada experiência, seja boa ou ruim, faz parte do seu crescimento. É viver com autenticidade, mesmo quando as coisas não saem como planejado. É abraçar a ideia de que, bem no fundo, o que você realmente busca não é um estado de felicidade eterna, mas uma vida com significado. No fim, ser inteiro é o que te liberta. Você não precisa mais desempenhar papéis ou viver conforme as expectativas de uma sociedade que glorifica o superficial. Você entende que a vida é muito mais rica quando vivida com profundidade, com aceitação, com completude. Lembre-se disso. Sua felicidade não define quem você é. Sua completude, sim. E quando você começa a viver dessa forma, percebe que, mesmo nos momentos mais difíceis, você é suficiente. A escolha agora está nas suas mãos. Continuar perseguindo algo que nunca será suficiente ou aceitar que tudo o que você procura pode estar naquilo que você sempre evitou, a totalidade de quem você é. Se essa reflexão te tocou, comprometa-se hoje a mudar a forma como enxerga esses altos e baixos. Está na hora de se libertar da corrida pela felicidade e começar a viver de verdade. Se existe um último ponto que encerra essa construção de pensamento, é este. Ser inteiro não apenas cria uma base sólida para a sua vida, mas também transforma a forma como você se relaciona com o mundo e com as outras pessoas. Veja bem, quando você vive na mentalidade de buscar constantemente a felicidade, toda a sua energia fica direcionada para o eu. Minha carreira, meus planos, minha realização, minha felicidade. Nesse modelo, outras pessoas tendem a ocupar papéis secundários, ou se tornam meros instrumentos para alcançar o que você acredita que precisa. Seus relacionamentos começam a ser filtrados por uma lógica de utilidade. Quem me ajuda a ser feliz? Quem adiciona alguma coisa à minha vida? E, inevitavelmente, quando algo não vai bem, essas relações se tornam frágeis, porque não há alicerce real nelas. Mas quando você escolhe ser inteiro, uma reviravolta acontece. A partir do momento em que você aceita todas as suas partes, a luz, a sombra, os acertos e os erros, você também passa a aceitar os outros de forma mais genuína. É como se, ao abandonar a máscara da perfeição em si mesmo, você deixasse de exigir essa perfeição dos outros. Você entende que ninguém pode ser responsável por preencher os espaços que você se recusou a olhar dentro de si.
Isso muda radicalmente a qualidade das suas conexões, que deixam de ser baseadas em expectativas irreais e passam a ser nutridas pela compreensão e pelo respeito pelas diferenças e pelas imperfeições de cada um. Pense em suas relações atuais. Quantas delas estão contaminadas pela ideia de que outra pessoa tem a obrigação de te fazer feliz? Quantas estão apoiadas em dependências emocionais que funcionam como uma tentativa de evitar lidar com os vazios que existem dentro de você? Quando você percebe que essas dinâmicas são o reflexo direto da desconexão com seu próprio estado interno, algo poderoso acontece. Você para de pedir do mundo o que ele não pode te dar. Para de exigir das pessoas à sua volta que sejam fontes inesgotáveis de alegria, apoio ou validação, porque entende que isso só pode vir de dentro. E isso não significa abandonar todas as expectativas ou viver de forma isolada. Significa que suas relações passam a ser construídas com mais liberdade. Com isso, o amor, a amizade e até suas interações profissionais deixam de ser transações e passam a ser trocas verdadeiras. A pessoa inteira não vive esperando receber. Ela dá porque está conectada à sua essência, porque ela sabe que a generosidade genuína é parte do que nos torna humanos. Outro ponto que se transforma de maneira profunda é como você encara os conflitos. Quando você vive na busca pela felicidade a qualquer custo, qualquer desentendimento ou atrito nas relações é visto como um problema, algo que precisa ser rapidamente corrigido ou simplesmente descartado. Mas o indivíduo inteiro entende que os conflitos, assim como as emoções desconfortáveis, são oportunidades de crescimento e conexão ainda mais profunda. É nos momentos desafiadores que você realmente descobre quem está ao seu lado e, mais importante, quem você é quando precisa lidar com situações difíceis. A relação com o tempo também muda quando você decide ser inteiro. O mundo moderno nos pressiona a viver em um ritmo frenético, onde nunca há tempo para reflexão ou pausa. Tudo é consumo, produtividade, recompensa imediata. Mas quando você para de correr atrás de momentos felizes e aceita a vida como ela é, você também aprende a desacelerar. Cada experiência, por menor que pareça, ganha profundidade quando você está totalmente presente para vivê-la, em vez de pensar no próximo objetivo. Ser inteiro é viver no presente, nem preso ao passado, nem obcecado pelo futuro. Essa transformação interna, inevitavelmente, também afeta o significado que você encontra na vida. Quando você está fragmentado, sua visão de mundo é limitada. Mas quando se torna inteiro, você acessa algo muito maior. O reconhecimento de que existe beleza e propósito, até nas experiências mais simples. Um dia cinza, antes visto como algo ruim, passa a ser apenas mais um dia no ciclo natural das coisas. Uma conversa difícil, que antes geraria ansiedade e desconforto, pode se tornar uma chance de avanço emocional. Você para de enxergar a vida em padrões de certo e errado e começa a entendê-la como um equilíbrio constante entre todos os aspectos que compõem a existência. Aqui está o último ponto, o mais importante. Ser inteiro transforma sua própria relação com a morte. Falar sobre a morte é tabu porque ela representa para muitos o fim de tudo que conhecemos e amamos. Mas a morte é também o que nos lembra todos os dias que a vida está acontecendo agora e que a maneira como escolhemos vivê-la é o que realmente importa. Muitas pessoas têm tanto medo do fim que passam a vida inteira tentando agarrar momentos felizes porque acreditam que isso lhes dará algum tipo de controle sobre a transitoriedade da existência. Mas o indivíduo inteiro sabe que cada dia vivido plenamente já é, por si só, um propósito realizado. Não há o que temer quando se aceita tudo, até mesmo o fim, como parte natural de um ciclo. Ser inteiro não é uma meta, não é algo que você conquista, mas sim um estado de ser que você escolhe, momento a momento, com consciência e coragem. É uma jornada que exige vulnerabilidade, mas que proporciona algo que nenhuma busca por felicidade conseguiu entregar: liberdade. Liberdade para viver sem máscaras, se conectar sem barreiras e aceitar a vida como ela é, intensa, caótica e, acima de tudo, profundamente significativa. Agora que você chegou até aqui, reflita. O que está te impedindo de abraçar essa completude?
Você está disposto a abandonar a corrida por felicidade passageira para viver uma vida que realmente faça sentido? Porque a escolha por ser inteiro está sempre ao seu alcance. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para transformar a maneira como pensa e vive. Agora imagine como seria continuar essa jornada, expandindo sua consciência e aprendendo constantemente sem esforço. No canal Caminho Inteligente, você não precisa parar o que está fazendo para se tornar mais inteligente. Basta dar o play em nossos vídeos e aprender enquanto dirige, arruma a casa ou cuida de sua rotina. Nosso conteúdo é feito para te acompanhar, intensificar a sua reflexão e agregar valor ao seu dia a dia, onde quer que você esteja. E tem mais. No Caminho Inteligente, você nunca ficará sem conteúdo que instiga a mente e o coração. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre focados em levar a você reflexões profundas, ensinamentos práticos e conceitos que realmente mudam vidas. Mas para isso, você precisa estar aqui conosco, construindo esse hábito de pensar além do superficial. Inscreva-se agora no canal Caminho Inteligente e entre nessa comunidade de pessoas que buscam mais do que conteúdo passageiro. Buscam crescimento, clareza e realizações verdadeiras. Ao se inscrever, você está dizendo sim para uma vida mais consciente e conectada. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu próximo passo no Caminho Inteligente começa agora. Junte-se a nós e descubra o poder de crescer sem esforço, apenas deixando que as ideias transformem a sua forma de ver o mundo. O que você está esperando? Inscreva-se agora.